Seja muito bem-vindo ao episódio de número 6 do DNL Cast. Aqui a gente fala sobre pessoas que transformaram o corpo através da alimentação, mas não só o corpo, que conseguiram pegar essa disciplina e levaram para outras áreas da vida. Eu quero agradecer a um dos nossos apoiadores, que é o Estúdio Nexus, que prepara esse ambiente aqui maravilhoso para que a gente possa receber os nossos convidados. E hoje eu trago uma pessoa aqui que é minha colega de profissão. Ela que perdeu 45 quilos e ela vai contar essa história pra gente hoje. Ela é nutricionista, personal, já correu uma meia maratona, tá se preparando aí para correr a próxima meia maratona. E hoje a gente vai conhecer a história de Viviane Costa. Seja muito Muito bem-vinda. obrigada. Primeiramente, quero agradecer, Luciano, seu convite e falar de algo que eu amo falar, né? Que é a minha trajetória e que isso sirva de exemplo para pessoas que estão em busca de maior qualidade de vida, de saúde e de perda de peso também, emagrecimento e obesidade, que é um assunto que eu amo falar, amo falar. A honra é minha, o prazer é meu. Obrigada. Pela Lembrar, né, que fomos colegas de de faculdade, faculdade e e hoje estamos aqui. perfeito, como colegas de profissão, e assim, para mim é realmente uma alegria receber uma colega mesmo de profissão aqui para poder contar essa história pra gente. Então eu quero que você É um a gente prazer estar vai aqui, viu? Muitíssimo obrigada pelo convite, é uma honra. maravilha. A gente vai dar um passozinho lá para trás, que eu vou começar querendo que você conte pra gente como é que foi o seu processo de ganho de peso, como é que foi a sua relação com a alimentação quando você era criança, adolescente, o que é que você consegue lembrar? Então, eu nasci gordinha, né? Já nasci um bebezão, 4 quilos, e minha infância eu fui obesa, e na adolescência, aos 14 anos, eu cheguei aos 104 quilos, quase 105 quilos. E minha relação com a alimentação, eu lembro de coisas, né? E minha mãe também conta. Eu não era que eu comia muito, mas eu não comia como hoje tenho uma consciência, né, por ser nutricionista, não comia com qualidade. Uhum. Então, assim, e naquela época nossas mães, não tinham o conhecimento que hoje tem, Era né. saudável, né? Era saudável de manhã você tomar, um copo de vitamina com misto, né, aquele pão cheio de queijo, ou então banana com farinha láctea. Uhum. Então, né, que é rico em açúcar, hoje temos, né, essa E ser consciência. gordinho naquela época era Era sinônimo de lindo, né, saúde, né? É. rechonchudo. "Ah, que bonitinha, ela é cheia de dobrinhas", né, e isso foi e minha relação sempre foi muito tranquila. Assim, tive vários apelidos na escola, na época ali de, né, de escola, era rolha de poço, balão mágico, mas aquilo nunca me atingiu. Uhum. Hoje eu vejo que eu sofri bullying, mas eu sempre fui uma criança muito tranquila com Resolvida, isso, né? até que chegou naquela fase da adolescência, das paqueras, né, de namoro, fulaninho tá paquerando, né, e Viviane nada, estava ali. E uma coisa também que me marcou muito, assim, foi, meu pai era diabético, Hum. e a primeira coisa que a diabetes, né, causou foi a cegueira. Meu pai Uhum. ficou cego, e aí eu comecei a entender Diabetes que tipo 2. que talvez no futuro, se eu mantivesse aquele peso ali, eu fosse uma futura diabética. Uhum. E aí eu foi essa virada, assim, foi lá para os 14 anos. E outra coisa também que começou a me marcar era a compra de roupas. Quando Sim. eu ia ao shopping, minha mãe um dia desse estava lembrando que era um problema, que eu entrava nas lojas já toda enfesada e a Fechada, vendedora né? vinha: "Oh, que linda!" Aí depois a vendedora fazia assim para minha mãe: "Oh, ela é tão linda, ela tem um rosto tão lindo. Leve médico tal, leve médico fulano. Oh, tem um médico que emagreceu minha filha, minha sobrinha", e vários. E eu cheguei aí, assim, tinha um endocrinologista, aqui em Salvador, super famoso na época, e eu nunca esqueço disso, aquela dietinha de gaveta, Sim. uma margarina da época, biscoito, creme cracker de manhã, né, aquela dieta, mas eu nunca consegui seguir. Uhum. E aí perdi um pouquinho e voltava, e sempre Voltava. aquela, né, e a compra de roupa, falando lá da compra de roupa, era sempre um problema. E eu saía da loja sempre enfesada, e era só esse ponto que aquilo me relembrava
o quanto eu estava gorda. Uhum. O quanto, né? Que te incomodava, né? Que botava o dedo ali Era só isso. na ferida. Nunca gostei de educação física na escola, né? Eu sempre ficava sentado, então enrolava ali até, né? Hoje é uma professora de educação física, mas depois eu vou falar lá na frente da educação física, como entrou na minha vida, por conta do peso. E depois isso eu fui vendo até em terapia, que aquela reclusão ali na educação física era por conta do peso, porque eu não queria expor meu corpo numa quadra, né, de Já esporte. vestia, normalmente a farda era calça e camisa, e quando era educação física era short e aquela camiseta. camisetinha, né, que mais mostrava mais os regata mesmo, braços. aberta. Isso. E aí, aos 14 anos, meu pai, bem nessa época aí de 14 para 15 anos, meu pai perdeu a visão. E isso aí foi uma virada, assim, e eu disse, não, eu agora tenho que cuidar do peso, porque eu não quero ficar assim, né? E um pouquinho logo depois, eu resolvi. Mas eu resolvi da melhor e pior forma possível. Foi você mesma que... Foi. Tinha uma revista, não sei se ainda existe. Eu não sei se ainda tem, Boa Forma. Não sei se ainda existe essa revista hoje. Eu acho que existe. E aí eu me lembro que tinha umas dietas que eu nunca conseguia. Eu disse, não, essa dieta aqui eu vou fazer. Era uma dieta que à noite só tomava chá. Era chá e comia uma fruta. Mas aí eu comecei também a enjoar de fruta, e só comia uma cenoura à noite. E aquilo ali eu fui perdendo peso. Eu me lembro que eu estava até relembrando com uma amiga, que foi da época da escola, eu me lembro que nós entramos de férias ali, finalzinho de novembro, início de dezembro. Eu já estava no processo, já tinha começado lá essa dieta da revista. Desse mesmo ano aí, de quando você tinha 14, 15 anos. Dos 15 anos. Foi nas férias ali da escola. E aí eu me lembro que quando retornou às aulas, em março, né, fevereiro, março, eu já tinha perdido, sei lá, eu não lembro exatamente, mas acho que quase 30 quilos. Porque minha perda... 4 meses aí, né? Porque minha perda foi muito rápido. 45 em 6 meses. Nossa. Então, no meio do ano, eu já tinha perdido os 45 anos. Os 45 quilos, E eu me lembro que quando eu entrei na escola... Ninguém reconheceu. Aí todo mundo olhava aluna assim, nova. Não, eu nem falava nova. Eu disse assim, ela tá doente. Ela está doente. Você vê que o ser humano é incrível, né? Ele sempre tem alguma coisa para falar. Se tá acima do peso, ele tem algum comentário a fazer. Se tá abaixo do peso, se perdeu peso, ele também tem um comentário para fazer. É incrível como as pessoas têm essa capacidade de estar sempre reclamando de alguma coisa. Eu até comento isso, eu trago isso muito para os meus pacientes, a importância da gente ter clareza, da gente ter clareza mental de quem a gente é, do que a gente busca, do que a gente quer, porque quando a gente sabe isso, a gente meio que filtra muita coisa. Por exemplo, graças a Deus, hoje eu consigo ter essa separação que eu não levo a ferro e fogo ao elogio e nem a crítica, porque elas são dois lados da mesma moeda. Então, se uma pessoa me critica e eu não gosto, eu não quero ser criticado, por que eu vou gostar quando eu sou elogiado? Então, ao longo do meu desenvolvimento pessoal mesmo, da minha inteligência emocional, eu busquei fazer isso. Eu busquei falar assim, olha, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu sou bom, o que eu preciso melhorar e aonde eu não sou bom. Perfeito. Então eu consigo hoje fazer essa separação, porque senão a gente fica louco. Se você tá de um jeito, o povo fala, se você tá de outro jeito, a pessoa fala, se você gosta de treinar, reclama que você só pensa naquilo, se você não treina, reclama que você não treina, se você bebe, é cachaceiro, se você não bebe, é careta. Se acorda cedo, 4h30 pra correr, é louco, maluca. E se não acorda 7, 8 horas, é preguiçoso. Então, quando a gente não tem essa clareza, a gente fica à mercê da sociedade, do que as pessoas vão impor na gente. E imagine isso na cabeça de um adolescente, né? E naquela época, né, que não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. Não tinha nada de informação. Tanto que hoje, assim, eu converso muito com minha mãe. Minha mãe, meu Deus, por que, minha filha, eu deixei você, né, chegar? Eu falei, não, mãe, não foi você. Você fez o melhor que você podia na época. Com o que tinha, né? Isso. E, assim, ela buscou, né, o emagrecimento. Mas foi na hora também que eu quis, né? Foi na hora que eu procurei isso. E aí eu comecei a fazer essa dieta, perdi os 45 quilos e inseri o exercício físico na minha vida. Eu me lembro que eu morava no Rio Vermelho, eu ia até a Barra, ali em frente ao Farol, tem ali a cabana da Barra. Eu fazia uma aula de hidroginástica e depois voltava de ônibus. Ou então fazia o inverso, né? Eu ia fazer aula de hidroginástica e voltava andando para o Rio Vermelho. E isso aí foi me ajudando. E aí eu já tinha
16 anos. E aos 17 eu entrei na academia para fazer musculação. E aí foi onde eu me encontrei e comecei a ver que, assim, hoje eu tenho uma consciência de que, assim, esses 45 quilos eu perdi Muito muita massa rápido. muscular, Sim, né? e Não muito foi só a gordura, mas eu mudei, saí de um estado para o claro, outro. Mas eu me lembro que eu muita flacidez, e aí eu entrei na musculação aos 17. Foi onde eu me encontrei. E aquilo ali eu fui, né, gostando, cada dia, cada mês eu ia, na semana ia 2, no outro mês ia 3, 4 vezes na semana. E foi o universo assim, onde se pô. E até hoje eu amo musculação, né? Eu respiro de musculação, lá pra cá não gosto. parou mais. Não, só Ótimo. assim, né? Cirurgia, né? Sim, Momentos ali sim, de viagem, mas não. Eu digo que é meu escovar de dentes. Eu perfeito. não paro musculação. Tem épocas que estão mais Tá mais dedicada, ativa, mais né, ativa. quer Tem épocas que mais agora mesmo estou treinando para fazer uma meia maratona. Aí, né, os treinos de corrida sobem, a musculação, mas não reduz um esquecendo da pouco. musculação, Perfeito. sempre. E aí, dos 17, 18, e aí a musculação sempre na minha vida. E aí, uma outra coisa também que mudou, assim, aí eu vou voltar à musculação, porque eu não posso atropelar aqui a linha do tempo. Tá. Durante esse processo, né, de que eu entrei na musculação, eu fiz assim, meu Deus, como o exercício físico mudou a minha vida. E ali aos 17, eu já no terceiro ano, eu falei, eu vou fazer educação física. E meu pai ainda era vivo, nessa época já estava bem doente. Meu pai Uhum. chegou, como eu falei, né? Teve a Teve a cegueira, cegueira, diabetes. amputou a perna. Poxa. E aí a diabetes se agravou bastante. E ali aos 17 anos, antes de meu pai falecer, aí eu falei assim, ó, eu vou fazer educação física. Aí ele, assim, né, inicialmente foi contra, dizia assim, não, minha filha, você tem que fazer algo na Melhor. área de saúde, que ele queria que eu fizesse algo na área de saúde. E graças a Deus, educação física é na É na área. área da Hoje saúde. né? Aí eu disse, demorou muito tempo para assumirem isso, mas hoje a educação física é a área de saúde. E aí, assim, graças a Deus, antes dele morrer, ele falou: não, faça o que você tem vontade e não seja seja o professor de educação física, né? Então é Tem uma hoje, diferença muito grande, com né. certeza. E é hoje o que eu trago na minha bagagem de atendimento, né? Que eu sempre, assim, prezo bastante o meu juramento, o meu diploma, amo o que eu faço. E aí escolhi educação física, fiz 18 anos, entrei na faculdade aos 18. E aí falo assim que, como tinha meu caso de obesidade, no ano seguinte, assim, depois do, acho que terceiro semestre já de educação física, você pega aquelas matérias ali iniciais, Que são né? mais padrões, né. E aí eu botei na cabeça e falei assim, eu quero trabalhar com obesidade. Uhum. Eu quero ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu passei de emagrecimento. E aí em 2000, né, que eu entrei na faculdade em 99, em 2000 eu comecei a estudar obesidade. Então eu digo que eu tenho 26 anos estudando obesidade e Obesidade. emagrecimento, Perfeito. E foi minha primeira especialização. Quando eu estava perto de sair da faculdade de educação física, eu emendei logo com uma especialização em obesidade e emagrecimento. Uhum. E eu amo falar de obesidade, amo falar de emagrecimento. E eu acho que, assim, acompanhar os processos, você também deve acompanhar, né? E a gente, nós vibramos, né? Com Claro, cada claro. mudança, com cada virada de chave ali na vida de cada paciente, né? É É bem porque bacana. não é sobre a perda de peso, né, é sobre o que a gente consegue devolver para aquela pessoa. Então, quando a pessoa, na verdade, ela emagrece, tudo na vida dela muda. Não é só a questão de autoestima, não é só a questão de comprar roupa e gostar, porque é engraçado, isso é uma dor de todas as pessoas, né? Hoje nós estamos gravando o 6º episódio do nosso podcast e as 6 pessoas trouxeram a mesma situação, que isso era uma coisa que incomodava bastante. Entrar numa loja e não comprar aquilo que gosta, comprar aquilo que serve, comprar aquilo que cabe. Então a gente faz muito mais do que ajudar aquela pessoa só a perder o peso. Isso a gente falando da parte estética, mas Isso. a pessoa não sabe que ela está ganhando mais anos de vida porque ela hoje não está mais correndo o risco de ter uma diabetes, de ter uma resistência insulínica, de desenvolver outras comorbidades que são causadas pelo próprio diabetes.
Então a gente de fato fica extremamente feliz e realizado quando a gente recebe um áudio, como você recebeu ali que você É, me mostrou, de uma aluna sua de personal que fala, poxa, hoje eu estou me sentindo realizado. Então a gente vibra com aquilo porque a gente está fazendo muito pela vida daquela pessoa. E é isso, eu acredito, né, que seja o seu propósito também com de certeza. vida, de profissão, assim como é o meu também, a gente conseguir trazer tudo isso na vida da pessoa. Não é à toa que o nome do nosso podcast é esse, né? Eu achei Disciplina é o super novo chique luxo, esse nome, né? viu? O coração do nosso podcast, na verdade, é o quê? A gente trazer pessoas, assim como eu falei no início, que não só mudaram o corpo, mas que conseguiram transformar a vida inteira. Porque, gente, Viviane tá aqui e ela pode falar um pouco sobre isso também. Fazer dieta é difícil, não é fácil. Só que quando você consegue desenvolver disciplina para isso, é como se você virasse um super-herói. É como se você tivesse a capacidade de fazer qualquer outra coisa. É verdade. Porque controlar o que você vai comer é muito difícil. Imagina que você tá o dia inteiro ali, né? Você faz, minimamente você vai fazer 3 refeições no dia: café da manhã, o almoço e o jantar. E quando você consegue ter o seu poder de escolha, quando você consegue sustentar aquilo, aquilo vai te dando um poder muito grande. Então, às vezes, você tem um projeto que você queria desenvolver que você não está com coragem, que ele está na gaveta lá do seu escritório. Mas aí, quando você começa a ter esse cuidado com a sua alimentação, com a sua saúde, com o seu estilo de vida, você se sente no momento de fazer aquilo. Porque você pensa assim, poxa, se eu conseguir cuidar da minha alimentação, que sempre foi uma coisa tão difícil, que eu nunca consegui fazer, mas agora eu consigo, então aquele projeto eu também consigo desenvolver. Então o coração do nosso podcast é justamente esse. É a gente trazer pessoas que não só emagreceram. O emagrecer é só a A pontinha do pontinha. iceberg. O que a gente faz de fato na vida da pessoa, tal que na grande maioria das vezes, até ela mesma às vezes não consegue enxergar toda a mudança que ela teve por conta desse cuidado que ela teve com a alimentação. Eu sempre falo que é como se fosse uma mandala, né? Você está lá, aí você se sente melhor. Assim, você teve a perda de peso, e muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa procura essa perda de peso, maioria, sempre pela estética, Perfeito, né? 100%. E aí, a consequência, melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida, sono, né? E aquilo ali, aí tocando no assunto da roupa, a pessoa já se veste diferente. Aquilo ali, a imagem daquela pessoa, para as outras pessoas, já é diferente, né? E você já se vê diferente. Então, aí você consegue mover sua vida de forma diferente. No seu relacionamento, né? Na maternidade, em tudo, com os seus amigos. É um círculo que gira o tempo todo, né? Porque aí você tem Perfeito. que estar bem para estar bem para as outras pessoas. Eu sempre falo isso aos pacientes. Cuide, né? Porque, eu tenho uma demanda grande, sou mãe, profissional. Eu disse, ó, primeiro, pense que no avião, quando tem a questão das máscaras, Tem que você botar tem que primeiro em colocar primeiro em você. você. Então, assim, de vez em quando, seja um pouquinho egoísta. Egoísta. Isso é difícil Perfeito. para quem é mulher e mãe, né? Você pensar primeiro em você para depois no seu filho. É muito difícil esse desapego. Mas, muitas vezes, você tem que desapegar disso mesmo. Dizer assim, não, eu preciso me cuidar. Muitas vezes eu tenho 1000 coisas para fazer. Eu disse, não, mas eu vou acordar cedo para correr. Eu vou acordar cedo para treinar. Tem dias que o corpo fala, não, durma. Mas fala, não, eu vou porque eu sei que aquilo ali, eu vou ser o melhor profissional. Eu vou chegar para fazer o personal de manhã muito mais animada. Vou chegar no consultório muito mais feliz. E de noite, que é o momento que eu estou com a minha família, com a minha filha, eu vou ter mais paciência, né, para ficar com ela, para recebê-la, para botar o jantar. Então, assim, né, a vida e aí eu sempre vibro falando disso, da importância de você se exercitar Uhum. e de você se alimentar bem, o quanto isso reverbera em Em tudo tudo que da você vida faz. e na Perfeito. vida de outras pessoas. Não estou Perfeito. falando só quanto profissional. Eu digo em qualquer lugar, até no porteiro do seu prédio. Porque você está mais disposto, está mais feliz. Oh, bom dia. É Tem porque gente que só tudo, anda, tudo é energia, né? tem dia que Quando só a fala gente, assim. quando a gente para pensar, tudo termina sendo energia. Sim, sim. Eu tô adorando esse podcast porque eu tô conversando com uma colega de profissão que compactua muito com as coisas que eu também acredito. Então, isso para mim é muito bacana, é muito importante, porque quando você tá bem consigo mesmo, é inevitável.
você emana aquilo. Eu tenho muitos pacientes que são empresários, que são autônomos, advogados, e eu sempre falo para ele, olha, eu entendo esse momento que você tá de vida, que você trabalha, que você tem uma empresa, mas é importante você pensar primeiro que primeiro é o CPF, depois é o CNPJ. Porque quem cuida da empresa é o É o CPF. CPF. E o CNPJ nada mais é do que a extensão do seu CPF. Então, se você tá bem, não tem como a sua empresa não tá bem. Claro que vão ter momentos que as coisas não vão estar do jeito que a gente quer, mas muitas vezes esse cuidado que você tem com você te dá uma motivação extra e uma disciplina até para você conseguir resolver aquele problema. É. Então, cuidar de você é a coisa mais. Parece clichê, eu sei que vai soar isso, mas é a coisa mais importante e o melhor que você pode fazer para a sua vida, pensando num contexto como um todo. Para a sua relação com o seu cônjuge, para a sua relação com o seu trabalho, para a sua relação com seus familiares, com seus filhos. Quando a gente entra nesse assunto da família, por exemplo, Viviane tem uma filha, tem 9 anos, né? 8. 8 anos, é uma menina, Laura. Imagina Laura crescendo, vendo esse exemplo da mãe. Como é que vai ser Laura daqui a mais 5, a mais 10, mais 15 anos? Você consegue perceber que quando você tem filhos e que você sustenta essa rotina e esse estilo de vida na sua vida, você está salvando uma geração? Porque não tem como, os seus filhos vão crescer com essa mentalidade. E se eles cresceram com essa mentalidade, o que é que eles vão ensinar para os filhos dele? A mesma coisa que eles aprenderam com você. Então a gente tem uma função muito É uma grande, missão, né? uma missão muito É. grande na Terra hoje. Não é só, de novo, não é só emagrecer. Eu não quero que você perca só 10 quilos e fique bonita na roupa. Não, não se trata disso. Eu costumo brincar com os pacientes, às vezes o paciente entra querendo emagrecer. Eu nem falo para ele, mas o meu projeto com ele nem é emagrecer. É fazer tantas outras Perfeito. coisas ali, mais na espinha dorsal da coisa, que o emagrecimento vira um efeito colateral. Tipo Com assim, certeza. vamos focar nisso daqui, que inevitavelmente o emagrecimento Certo. vai acontecer. É bem assim. E aí eu digo sempre, né, que nutricionista não é emagrecista. E muitas pessoas têm essa visão, né? Que nutrição é só para emagrecer. Não, eu não preciso de um nutricionista, não, porque eu não preciso emagrecer. Gente, não é desse jeito, né? Então, eu atendi uma paciente tem 2 semanas que ela mandou uma mensagem no sábado, quando eu entrei no carro, assim, que eu tinha terminado de correr, que eu olhei, ela falou assim: nem sei quanto eu perdi, mas assim, em 15 dias, minha vida já começou a ser diferente. E aí você ouvir isso, né? Eu digo, pô, a missão que a gente tem Sim, sim. de mudar ali um pouquinho, que a Plantar gente acha que muitas vezes é pouco, pouquinho, é pouco. mas aquilo ali vai fazer um efeito gigante na vida do paciente, né? E essa missão quanto criar, né, tipo, educar filho, essa questão da alimentação, muitas pessoas me perguntam, o que foi que você fez com Laura? Porque Laura come bem, né? Come fruta, come verdura, lógico que tem fases ali, tem coisas de criança, né? Adora Sim, claro. doce, né? Mas eu controlo ali, meu marido também me ajuda muito nessa questão. E aí eu falo, não, eu acho que é o exemplo que ela tem em casa, porque nós comemos bem e a criança nada é mais do que o exemplo, né, do que O ela tem em espelho, casa. perfeito, perfeito. Porque às vezes fala assim, ah, é tão difícil, fulaninho não come fruta. Aí você vai ver, às vezes, a história dos pais não comem Também não fruta. come, Então é difícil você fazer uma criança Às vezes comer as compra para coisas. filha, mas não Não come, então come. não Como é que você dá o funciona, né? exemplo? Né? Não dá mais aquela coisa dos nossos pais, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu É, faço. Funcionou lá atrás. Hoje em dia, com esse nível de informação que a gente tem, é muito difícil. A gente precisa ser aquilo que a gente prega. Eu preciso ser hoje eu faço musculação e jiu-jitsu. A minha motivação inicial para fazer o jiu-jitsu foi meu filho. Porque eu queria passar mais tempo com ele, eu queria fazer um esporte junto com ele. E hoje eu não levo Gabriel para fazer jiu-jitsu, eu treino o Gabriel, eu treino junto com o Gabriel. Então, a mentalidade disso é diferente. E aí termina que o quê? Hoje ele virou totalmente a chave, tá competindo junto comigo, já foi para 2 campeonatos. E, pai, no final, no mês que vem a gente tá aqui de novo. Eu falo, vamos, a gente tá aqui treinando. Então poxa, que legal. é isso. Dia de sexta-feira ele literalmente faz faz o treino de adulto junto com os adultos. Oh, que bacana. Segunda e quarta ele faz o treino dele, e aí eu tô lá aí esperando a aula dele acabar, porque a minha começa logo depois da dele.
mas eu tô lá de kimono, ele não tá me vendo com roupa de trabalho, que eu levei meu filho e Só pra depois... ver a aula dele, Não, eu né? treino quando ele acaba de treinar. E de sexta-feira ele faz o treino junto comigo. Ele tem Muito 12 legal. anos, mas treina com um menino de 25, de 31, de 40, de 50, rola com faixa preta, é faixa Poxa, branca, mais graduado que eu, inclusive. Meu filho tem 12 anos e é mais graduado que eu, né? Completamos 1 ano agora de jiu-jitsu esse mês e a gente tá aí. É isso que é o que a gente deixa para os nossos filhos. É esse exemplo. Não dá para educar de outro jeito. É legal. Muito bacana a história. E me conta agora desse processo da nutrição, né? Você começou ali como a educadora física. Quando é que a nutrição entrou na ideia? E como é que você conseguiu unir tudo aí? Unir tudo foi na loucura. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Só Nem tenho que projetou nada, né, Viviane? Porque se a Não, gente planejar muita coisa, a gente agora foi desiste, né? tudo, foi tudo bem. Eu sempre digo, eu sou uma pessoa muito organizada em tudo. Mas a nutrição eu queria já que tivesse entrado há um tempo. Eu entrei na faculdade em 2016 De nutrição. de nutrição, né? E aí eu queria que tivesse sido muito antes, mas eu não achava que ia dar conta, porque eu tinha um volume de aluno de personal muito grande nessa época. E aí eu falava, não vou dar conta, imagina, eu tenho tudo isso para atender, ainda ir para uma faculdade de noite, será que eu vou conseguir estudar? E eu gosto de estudar, não vou conseguir me dedicar. E aí até que isso aí eu comecei acho que foi 2012 ou 2013, eu acho. Já começou a Eu maturar. tinha uma rinite Ah, alérgica e tinha era como se fossem umas manchinhas, umas plaquinhas no abdômen, que nenhum dermatologista, dava a conta. minha dermatologista excelente, ela falou, Vivi, eu vou tirar um pedacinho da pele e vou mandar para biópsia para saber o que é isso. Porque não tinha pomada, não era fungos, não era bactéria, não sabia o que. E aí uma vez eu conheci uma nutricionista que ela disse assim, isso pode ser alguma intolerância alimentar, né? Ou a glúten, ou qualquer coisa que você... Mas na época eu não entendia nada de nutrição, né? E eu já tinha feito algumas mudanças na minha alimentação, mas assim, depois desse insight aí eu mudei muito mais, né? E aí eu li um livro que chama Barriga de Trigo, de William Davis. Uhum. Foi o meu primeiro livro, assim, o meu primeiro contato com a nutrição. E aí esse livro, eu disse, eu vou fazer essa experiência. Porque ele fala sempre no livro, faça uma experiência de 30 dias De sem tirar o glúten. tirar glúten. E não é que minha rinite, não sei se foi isso ou se foi outro, né? Porque assim, eu não sou nutricionista de que, tem que retirar glúten, lactose. Não, não sou. Mas mudou minha vida. Na prática, né? Eu me lembro que meu apartamento era porcelanato. E aí eu acordava, quando eu pisava os pés no chão, começava a espirrar. Uhum. E aí eu tirei, eu disse, meu Deus, que interessante. Aí eu comecei a estudar nutrição. Melhorou, Em né? 2013. E aí comecei a pagar congressos. Você botava lá como educadora física e ia. E aí comecei a me apaixonar pela nutrição. E aí comecei a mudar minha alimentação. E aí foi que eu vi. Viu na prática. Eu emagreci em 97, mais ou menos, 96, 97. Em 2013, que eu vi meu corpo mudar. Quando eu mexi na alimentação. Eu fazia musculação, como eu falei, né? Eu fui aumentando as sessões de musculação, adorava. E aí, quando eu mudei a alimentação, eu disse, meu Deus, os músculos podem aparecer, né? Sai aquela camadinha ali de gordura, os músculos estão aparecendo, tá definindo, quando eu mexi na alimentação. E aí, eu também fiquei, assim, muito interessada em estudar, assim, o efeito de tudo aquilo ali, né? Da nutrição. E aí eu comecei a estudar, participar de congresso, e aí foi amadurecendo a ideia, entrei na faculdade em Até que em 2016. 2016 começou. Levei quase 6 anos na faculdade, Pra né? formar. Porque eu engravidei em 2017, aí foi 2018 maternidade, amamentação. E aí foi, mas graças a Deus, aí pronto. Aí hoje estou aqui, nutricionista. E educadora física. E muito grata, assim, por ter escolhido 2 áreas que eu vejo assim... Que você gosta, né? E eu vibro com cada consulta. E muitas vezes a gente acha que o profissional só vibra quando tem bons resultados, né? Fulano perdeu gordura, ganhou massa muscular, não. Às vezes uma paciente chega lá e diz, eu dormi melhor. Eu tô dormindo.
eu Meu consegui. intestino hoje funciona todos os A dias, que paciente não fez assim: funcionava. nunca mais eu tinha feito 1 hora de caminhada, eu cansava. Poxa, isso é melhor do que falar assim: eu perdi 8 quilos, Perfeito, perfeito. né? Essa parte que Viviane fala tem algumas camadas, né? E uma delas é a importância da alimentação. Eu brinco assim com os meus pacientes e falo muito para eles: se você pode treinar o mundo inteiro, mas se você não tiver com a sua alimentação muito organizada, você não consegue ter um resultado que você veja. Você vai falar, pô, eu tô treinando, eu faço 1 hora de cardio, eu faço musculação 5, 6 vezes por semana, mas você não consegue ver aquilo, porque você tá errando justamente na alimentação. Agora, o oposto funciona. Às vezes É, você não tem nem tempo para treinar 5 vezes na semana e também não consegue fazer cardio. Você treina 3 vezes na semana, mas sua alimentação está mais organizada. Você consegue ter um físico muito bom. Essa é a primeira coisa, né? O primeiro gancho aí que eu queria é, pegar de Viviane, né? Dessa parte que ela trouxe. E a segunda coisa é o que ela comentou ali também da rinite junto com o glúten. Isso é muito importante o que ela fez, né? O que ela testou na prática. E eu faço isso também com alguns pacientes, mas não tão voltado para o glúten. A gente não tem na literatura científica nada que comprove que a lactose ela é inflamatória. Por enquanto, existe só uma especulação. Só que eu já fiz isso na prática com alguns pacientes. Paciente tem rinite, eu falo, ó, não tem nada na literatura que traga isso, mas eu já fiz isso com alguns pacientes, retirei a lactose e a rinite melhorou. Vamos testar? Vamos. Aí o paciente testa e vai lá e de fato melhora. Então, isso é importantíssimo que você fez, é colocar na prática aquilo que você viu, que você estudou, que você leu, e aí você teve todo esse ganho, né? Não só a melhora da rinite, mas entrar na faculdade, estudar, se formar em nutrição, e hoje conseguir unir essas duas profissões que são, assim, basais para que você aumente a sua longevidade. E quando a gente fala de longevidade, não é só você viver mais tempo. Hoje, o conceito maior de longevidade é você retardar o aparecimento de doença. Então, não é você viver até os 100 anos, é você não ter doença até os 80. É você não ter diabetes, é você não ter pressão alta, é você não ter uma dislipidemia, é você não ter uma resistência insulínica, porque você está mantendo-se ativa durante muito tempo e também cuidando da sua alimentação. eu sempre falo, né? Eu que atendo idosos, é um público que eu amo atender, né? É, Tanto personal quanto sabia não. amo atender. E aí eu digo assim, é uma dádiva você chegar aos 80, né, 70 e poucos anos e não usar tantos medicamentos, né? Eu tenho alguns exemplos que eu atendo. Aí eu tenho um aluno que ele fala assim: olha, depois que eu conheci essa professora, porque eu fui Professora primeiramente primeiro, personal, né? até hoje eu sou personal e nutricionista, e depois a nutrição veio, e hoje é meu paciente também. E depois que eu conheci a professora, hoje eu tomo 12 cápsulas. Eu disse, agradeça, porque o senhor está usando suplementação, para o senhor ficar melhor, não é medicamento. Então ele só Uhum, toma um medicamento aos 76 anos. perfeito. Aí eu disse, poxa, e hoje a gente fala tanto, né, tantos congressos maravilhosos, profissionais, cada vez a gente se atualizando mais em longevidade, e o básico, né, porque é peptídeos, É, várias coisas, então a gente fala muito em medicamento, suplementação, tudo, né? Tratamentos estéticos, né? Para a pele ficar melhor. E o básico é o que tem que ser mais batido, quando na né? verdade o feijão Que com arroz, é ali a eu verdura, sempre falo que é um triângulo, né? É alimentação, exercício e sono, né? E eu digo também que tem um fator bem importante que é a saúde mental, né? perfeito. Essa Que daí é o primeiro, né? Eu julgo é dizer assim que quando a cabeça tá boa, o resto a gente flui, desenrola. né? É. Mas se a cabeça tá ruim, aí você não consegue realmente focar na dieta, você não consegue trabalhar, você não consegue. Você tá com a mente danificada ali em algum nível, né? Você tá precisando de ajuda para poder melhorar aquilo. Então, quando a cabeça tá boa, o resto. Hoje você consegue ter uma preferência de profissão? Assim, o que é Ai, que. que pergunta. Eu sabia que ia ter essa pergunta. Mas se não quiser responder também, tá tudo Não, certo. não, mas eu respondo a todo mundo. Aí eu sempre brinco assim, ó, quando as pessoas falam assim, você agora quer estar nutricionista, como é que tá seu tempo? Aí eu disse, agora já está 50-50.
né? Estava 70-30, agora a nutrição já entrou 50%. E aí, como é que você vai fazer? Você vai Reduzir vai o... reduzir o personal? Aí eu falo, não, eu não consigo viver, são 2 cachaças. Gosta muito, né? É porque eu digo assim, uma coisa faz parte da outra, eu não Complementa, consigo exato. separar, Exato. né? Então, e tem aquela convivência, assim, de personal. Hoje, meus alunos de personal, eu tenho uma aluna que eu atendo há 19 anos. Nossa. Então, assim, já é uma relação, agora já é paciente, né? Tem 2 semanas que ela vai ver o podcast, tem 2 semanas que ela foi para o consultório, eu fiquei super feliz. E eu digo assim, não, eu atendo 19 anos, ela tem que ser minha paciente também, né? Tem que Tem que juntar tudo, unificar as duas unificar coisas. tudo. E eu digo assim, pô, eu não consigo separar. Aí eu disse, ó, eu tô igual a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, mas eu amo as 2 coisas, assim, que eu faço. E eu amo mesmo de De coração. Eu paixão, gosto, eu né? vibro pelo que eu faço. Aham. Eu já pensei em fazer, Aí, ó. mas eu falei, pô, eu não consigo. Não consigo. Eu vou fazer, talvez, por de repente conseguir conversar com o meu paciente de forma mais embasada, né? Esse ano eu completo 20 anos que eu treino musculação. É porque eu comecei muito cedo, tá, gente? Eu sou jovem ainda, não tô velho, não. Eu não vou nem fazer a conta aqui, viu? É Eu já porque falei que eu estudo obesidade há a 26, 26. quero nem falar. E aí eu comecei a treinar musculação muito, muito cedo e nunca mais parei. Sempre estava envolvido ali em alguma segunda modalidade, mas a musculação sempre foi a base. E eu não consigo me ver, tipo, dando aula num personal, eu não consigo me ver montando um treino para um paciente, eu não consigo. Aí por isso que eu terminei falando, não. Eu acho que até as pessoas, elas não conseguiriam me ver como um personal, sabe? Um educador físico. Eu acho que tá tão aquela coisa ali, nutricionista, é tudo. Às vezes como é seu nome? Luciano Nutrição. Sabe, eu falo assim, então já tá aquela marca, aquela coisa ali, que eu acho que é até difícil o paciente ele conseguir me ver como uma outra coisa, Mas além eu de tenho nutricionista. certeza que com 20 anos de musculação, e assim, você tem um embasamento Sim, sim. grande para conversar com o seu Sim, paciente, sim. passar isso aí Eu faço bastante, eu falo mais aquele conteúdo, aquele conhecimento mais técnico mesmo, né? Isso daí às vezes na consulta eu viro a cadeira, Isso, aí aí eu falo, já... quando eu vejo ali um déficit de, sua perna aqui tem mais massa muscular do que a outra. Quando for fazer, eu faço assim, Aí você já série consegue, unilateral. Às vezes exato, eu levanto da minha cadeira e faz o agachamento assim, mostra, faz assim, aí já eu consegue ter sempre dou uma dica ao uma paciente. experiênciazinha diferente. É. E como é que tá? Vá, continue. Você perguntou, como é que eu conciliava tudo, né? Sim, sim. Então, hoje eu acordo 4:30 da manhã e aí eu treino. Meu treino é sagrado, 5 horas. E aí depois tem dias que eu começo a atender personal cedo, 6 horas, né? Tem 2 dias na semana. E aí eu me viro depois para treinar durante o dia. E tem dias que eu ainda faço personal de manhã bem cedinho e depois consultório o dia inteiro. Uhum. Aí eu vou conciliando. Agora, assim, Então é bem exaustivo. você só tá na academia 2 vezes na semana, Você dando fala. aula. Não, eu dou aula. Todo dia? Eu dou aula segunda, eu dou aula todo dia de personal. Entendi, Mas dia de terça e quinta eu atendo só 2 horários. entendi, E segunda, quarta, sexta eu atendo a manhã inteira. entendi. E aí os outros dias eu tô no. Terça e quinta mesmo é um dia que eu tô no consultório o dia inteiro. E às vezes aí eu abro uma quarta-feira, uma segunda de tarde. Uhum. E aí tô praticamente 5 turnos mais ou menos no consultório. Uhum. E E dorme que aí horas para acordar 4h30? eu durmo 9:30. Consegue? 9:30, 10 horas. Graças a Deus, Laura dorme cedo, a criança que eu fui ali botando no. No ritmo, né? Ela dorme 7:30. Aí eu É. durmo 9:30. Aí geralmente tem o meu momento ali de leitura, vou estudar alguma coisa. Às vezes vejo uma sériezinha na Netflix, alguma coisa assim, 9:30 eu tô dormindo. Eu não tenho maturidade pra série, não. Porque aí assiste. Eu paro tudo, gente. O que eu Eu tô não. fazendo pra Não, eu assistir. olho quando eu penso assim, amanhã tem 1 hora de corrida. Não, eu vou dormir. Aí eu vou, boto o celular, nem olho mais nada e vou dormir. Eu assisto as minisséries, que normalmente são 8 episódios, né? A rotina de domingo lá em casa, eu e minha esposa, normalmente a gente faz isso. Dia de domingo, a gente às vezes trabalha ali um pouquinho na parte da manhã, que ela é psicóloga, então ela trabalha nesse mesmo formato que a gente.
Aí quando dá ali o iniciozinho da tarde, a gente escolhe uma minissérie que tem 8 episódios e aí zera. Vai até acabar. Aí eu levo um mês pra assistir o 8. Não, a gente assiste na mesma hora, De pouquinho em pouquinho. porque eu fico agoniado, eu fico querendo saber Querendo o que é ver que vai o. acontecer no final e no próximo e como é que vai ser o desfecho. Mas eu não consigo ter essa maturidade desse pessoal que consegue, eu vou assistir só um Assistiu. episódio e desligo. Não, eu nem começo porque eu me É. conheço. Assim, acho que tudo quando você quer e você vibra por aquilo, você se organiza e aí eu disse, não, tem um porquê, meu dia é corrido. Muitas vezes eu falo assim, poxa, eu tenho um horário à tarde, mas também vem a questão do hábito. Uhum. Eu gosto de treinar, eu sou da madruga, eu gosto de treinar cedo. Às vezes eu tenho até ao meio da tarde um horário, dá pra fazer minha musculação. Mas não, eu prefiro logo de manhã e fazer o meu treino. Em 2020, eu acordava às 4h30 também. Foi um ano que eu li 40 livros, né, em 2020, né? Eu li 40 livros. Poxa, E aí eu ficava dividindo entre inteligência emocional, nutrição e parte financeira ali de investimento, que é um assunto que eu gosto, né? Me apetece ali entender e ler sobre isso. E eu acordava às 4h30. Mas hoje também já não é uma coisa que eu faço mais. Hoje, meu normal, eu levo meu filho para a escola 3 vezes por semana, então eu acordo levando 6h20 para levar ele para a escola, e os outros dias, normalmente, eu acordo às 7. Aí tenho aquele eu dia ali acho que eu nem consigo, nem domingo. Não, eu Porque cria o acordo. hábito ali, né, de acordar sempre cedo. Acho que nem domingo, quando eu digo vou dormir, 6 horas eu estou acordada. Não, assim, eu durmo muito bem, muitíssimo bem, graças a Deus, a vida inteira foi desse jeito. E eu durmo tão bem que se eu não colocar o despertador Não levanta. e botar ele longe de mim, se eu deixar ele despertando do meu lado, eu vou desligar, não vou nem lembrar que desliguei. Quando eu acordar vai ser 11 horas da manhã, perguntando o que foi que aconteceu. Agora também, quando acordo, assim, quando eu abro o olho, eu tô super desperto, tô super Eu não. tranquilo. O celular desperta, eu já tô de pé, organiza as E coisas, aí vai pra. começa o dia. Começa o dia. Aí meu marido fala, você é elétrica. Mas eu digo, sou eu, meu dia é dinâmico. Né? Mesmo às vezes tendo aquele horário fixo ali de personal. Mas assim, meu dia nunca um é igual ao outro. Uhum. Sempre. E eu gosto dessa. Desse dinamismo, né? Eu Dessas coisas gosto. diferentes. É. É bacana, E né? Quando o você nosso fica trabalho é todo assim, dia né? indo pro consultório, E atendendo. cada dia você recebe um paciente com uma história diferente, né? Igual o podcast aqui, você Sim, tá. Cada um vai ser diferente você do vai outro, né? contar a Vão chegar própria aqui história. histórias, Perfeito, E aí perfeito. você ouve ali histórias que. E você consegue também ser inserido naquela história e transformar aquelas vidas ali, né? Que Uhum. chega na sua frente e muitas vezes chegam ali com vergonha de contar certas coisas, né? E você vê durante o processo ali que o paciente vai Se abrindo aos se abrindo, pouquinhos. tendo confiança em você, que muitas vezes passa ali aquela relação, né? Que conta coisas ali que, poxa, paciente e nutricionista, né? Você fala assim, poxa, ó, eu tô contando isso que eu te considero agora um Uhum. amigo, né? E você vê aquele, principalmente, assim, meu público é basicamente mulher. Eu Uhum. atendo homens, mas é 97% mulher, consultório. E eu digo assim, eu sempre uso uma palavra, a questão do autorresgate. Porque tem mulheres que às vezes ficam ali meio esquecidinhas, né? Às vezes vivem um período ali só da maternidade. Ou então às vezes estão num relacionamento que não tá bacana. E às vezes até isso, a mudança física, a mulher se vê mais poderosa, a mulher se vê mais autoconfiante, fala, Uhum. não. Eu tenho 2 casos, assim, de pacientes que eu atendi, que depois de um processo de emagrecimento, desse autorresgate feminino, falaram, não, agora eu vou me separar. Ele tá aí feliz, se Bem, separou, né? super bem, mas acho que precisava ali de um clique, uma virada de chave para tomar uma coragem de algo que já estava resolvido para ela, Uhum. mas que Mas por ela ela não estar por tinha aquele tempo ali que ela não estava bem consigo mesma, ela não conseguiu tomar aquela atitude. Como você uhum. falou do projeto, que às vezes está ali na Embaixo, gaveta e a pessoa fica ali, né? postergando, achando que não vai dar Que não vai dar conta, que não vai conta, e na conseguir. hora que a pessoa toma um fôlego e fala: não, se eu conseguir isso aqui, eu vou conseguir fazer tudo na minha vida, Perfeito. né? Como é que tá hoje? Hoje, assim, de quando você perdeu esses 45 quilos lá na adolescência, né?
Você conseguiu sustentar ele até agora? Você teve algum reganho de peso durante esse período? Claro que tirando ali o processo gestacional, né? Hum. Mas como é que foi e como é que tá? Então, eu perdi 45 e aí, 1 ano e pouco, 2 anos depois, acho que 2, meu pai faleceu, né, eu perdi meu pai com 18 anos, e aí logo após que meu pai faleceu, eu tive um reganho, eu me lembro que eu cravei 60 quilos, e eu tive um reganho de 10 quilos. Foi o único reganho, assim, que nem na gravidez eu cheguei a Você teve esse. aí eu me lembro que eu cheguei a 70, e aí depois, logo depois eu disse: "Não", né, passou aqui a fase ali do luto mais, né, Mais mais forte. forte, e aí eu consegui chegar ao meu peso novamente, eu já estava, né, fazendo musculação, já estava na faculdade de educação física, então tinha um dia mais ativo, aí voltei para o meu peso. E durante todos esses anos, é o que a gente sempre fala, tentando sempre melhorar, né, sempre Uhum. querendo melhor, já tive fases de estar fisicamente bem melhor até do que eu estou hoje, porque eu acho que tem períodos, né, que você tá Foca mais focado em mais. trabalho, mais É. focado, né, em projetos, mais focado então, aí quando foi 2017 eu engravidei, e eu ganhei 8 quilos na minha gravidez. Minha gravidez foi um processo, assim, era um processo que eu tinha muito receio, eu Uhum. trabalhei muito isso em terapia, né, porque eu disse: "Não, não vou engordar". Porque o que eu via, né, de tantos exemplos e tantas histórias: "Ah, engordei 20 quilos na E gravidez, depois não 30 consegui quilos". perder. Aí eu falei: "Não". E é uma coisa, uma preocupação que eu não pensei só na questão estética, eu pensei na minha filha. Uhum. Eu disse: "Não, eu quero dar o melhor para ela desde a barriga, né". E, a gente sabe, né, quanto nutricionista, que ali 14 semanas de gestação, o bebê já começa a sentir ali os sabores dos alimentos, já começa a familiarizar, né, com os alimentos. E eu disse e foi, eu acho que uma das melhores fases da minha vida com alimentação. Uhum. Eu fui muito certinha. Aí eu ganhei 8 quilos, acho que com 15 dias eu já estava usando o meu bermudinha jeans De já. novo. Não, assim, a gravidez foi um período, assim, muito tranquilo, Bem tranquilo. também fui muito bem acompanhada. Na época, né? Muito bem acompanhada, minha doutora maravilhosa. Que participou do nosso primeiro podcast aqui. Foi a É, médica que fez o parto dela, Mara Rúbia. Vale a pena você assistir esse episódio, porque ela conta também o processo dela de emagrecimento, que, salvo engano, foram 40 quilos. é, E assim, tem maravilhoso. muito tempo que Mara hoje consegue sustentar esse peso, né? Não foi fazendo dieta, foi treinando. Hoje é uma pessoa assim incrível, não só com ela mesma, né? Esse cuidado que ela tem consigo, mas hoje ela criou um programa que ela ajuda outras mulheres também a ter esse mesmo resultado. Na relação com os familiares, com o filho, vale a pena você E assistir e esse parabenizar esse o episódio. nutricionista dela pelo O que Nutri às vezes ela brinca comigo dizendo: "Vive, eu gosto de comer bolo", né, "Eu gosto de comer bolo, eu gosto de comer bobagem", e está assim, é maravilhoso. é importante, importante Aí isso. teve o período da gravidez que eu, assim, para mim foi muito tranquilo quanto a essa questão, né, de ganho de peso, eu tive uma gravidez super saudável, voltei ao meu corpo rapidinho, muito rápido. E assim, esses anos, aí agora, acho que agora vou, eu, assim, sempre tem aqueles períodos, você ganha um pouquinho mais de gordura, Uhum. né, tenta ganhar um pouquinho de mais de massa magra, ganha um pouco de gordura. Tenta enxugar um pouquinho, perde Perde um um pouco de pouquinho de massa massa magra. Aí muscular. você fica nesse equilíbrio da vida e parece que, assim, mulher tem essa questão, eu sempre falo, né, mulher nunca está satisfeita. A gente sempre quer inventar, Alguma coisa para agora isso melhorar não tá bom, agora aquilo não tá bom, né, e aí, mas eu tenho, assim, uma relação hoje, muito tranquila. com a alimentação e É, com você e com si com mesma. certeza. Eu vi você falando assim: "Ah, eu passei 18 dias viajando", não Foi. foi em um episódio do podcast. Então, assim, hoje eu me permito, lógico que se eu A disser gente foi para o assim mesmo lugar, né, é, mas você chegou é depois. verdade. Eu não digo assim que eu vou me permitir a tudo. Se eu te disser isso aqui, eu estarei mentindo. Então, assim, viagem, café da manhã, eu vou escolher, uma O fruta, mesmo o padrão ovo, o que você mesmo faria padrão. se tivesse Mas, na assim, sua eu gosto de casa. tomar um vinho. Então, assim, não vou me privar de tomar um vinho, de comer um queijo, tomar um vinho com meu marido, não vou. Sair para jantar.
Então, assim, hoje eu tenho um equilíbrio, assim, muito grande, mas, Uhum. assim, são anos e são vários processos Com esse ali que estilo de vida, você... né? Já tive processos mais restritivos de dieta, de ser mais... Chegar em festas, não comer nada. Não, aquilo eu vou engordar. Mas hoje, assim, eu tenho uma relação muito Muito legal boa. com... E isso foi muito importante no meu processo quanto profissional. Uhum. Porque hoje eu consigo passar isso para os pacientes. O Consegue que eu ensinar isso, vivi, né? o que eu Perfeito. vivi de fases... Não é restrição, assim, de ficar sem comer. Restrição quando eu falo, assim, de... Ah, não vou comer isso, sair de casa, vou para um aniversário, jantar, para não comer o doce, não comer, sei lá, um salgado na festa. Não, hoje eu vou, posso até comer algo em casa, para não chegar na festa com fome, Uhum. mas lá na festa, se eu tiver vontade de tomar 2 taças de espumante e comer um brigadeiro, eu vou Vai lá comer e comer e tá e de tudo boa. certo. No outro dia, não Volta tenho um tudo normal. arrependimento, e no outro dia eu vou me exercitar, correr ou fazer minha musculação, mas não pensando naquela taça de espumante e naquele brigadeiro que eu comi no dia anterior. Porque já é o hábito. Porque eu não vou, como se fosse uma penalização, Uhum. vou queimar o que eu comi no dia E anterior. muitas vezes Não, nem queima, né? Porque teria que correr eu o dia sempre inteiro, às falo vezes, isso, pra Então eu digo assim, no outro dia eu vou seguir a minha vida, o é o meu meu estilo de hábito de vida. fazer Perfeito. exercício físico e eu vou continuar curtindo, indo para os eventos, participando das coisas e assim, todas nossas comemorações são em volta da mesa, né. Sim, sempre, né? E aí eu sempre falo para as pacientes, assim, a importância de você ter uma boa relação, de você chegar num lugar, não evitar 100%, e muitas vezes a paciente: "Ah, eu até perguntei há uns 15 dias atrás a uma paciente, lá no hospital sempre tem uns cafés que todo mundo", eu falei: "Ah, tinha um bolo de rolo". Falei: "Você comeu?". Ela: "Segui seu A sua conselho". Peguei orientação. um pedacinho, peguei uma xícara de café e comi. Se você teve mais, tive vontade de comer mais. Eu falei: "E você pegou?". "Não". Porque eu vi que aquilo ali, Já eu era já tinha suficiente. experimentado, estava assim. Perfeito. Aí eu falei: "E você dessa vez?", que ela disse que sofria muito em não comer as coisas, ela ficava se segurando. Eu disse: "E agora você, sofreu?". Ela disse: "Não, foi muito mais tranquilo, porque eu consegui ir lá, pegar um pedacinho, comer e falar: 'Não, eu estou satisfeita com esse pedacinho'". É. Eu acho que é essa relação que tem que ter, né, não é uma coisa de proibição. Eu sempre falo aos pacientes: você não vê: "Ah, não tire meu chocolate, não tire o meu pão". Tem até uma paciente que chegou no consultório e falou assim: "Ó, eu vim aqui, mas por muita, insistência da minha filha. Agora Uhum. assim, se você tirar meu pão, eu não volto mais". Falei: "Tá, então vamos manter o pão". E aí ela chegou depois, no mês seguinte, ela: "Ó, eu tô comendo", porque ela comia 3, 4 pães no dia. Aí eu fui Uhum. explicando a ela, já tinha uma resistência insulínica, né, vários parâmetros alterados, hemoglobina glicada, glicemia, assim, tudo. Aí fui explicando pra ela, aí chegou no mês seguinte, ela: "Ó, tô comendo um pão". 3 meses depois ela chegou no consultório Ela mesmo e tirou o pão. geralmente, cada consulta eu anoto, coloco no prontuário do paciente uma frase que o paciente... Trouxe. Se você chegar aqui pra mim e falar: "Eu gosto de café", aí eu botei aqui, ó, tal dia Luciano gosta de café. E aí a paciente com 3 meses de acompanhamento comigo, ela disse assim: "Eu não tô tendo nem mais vontade de comer De pão". comer o pão. Perfeito. Aí eu disse assim, Agora, aí ela: "Vem cá, se você proíbe, aí ela: "O que foi que você fez comigo? nada. Qual foi a magia que você fez?". Hoje eu não faço mais questão de pão. Eu Aquilo como minha que raiz com meu ovo e tá tudo bem. Eu falei: aquilo que não é permitido é quando a gente quer fazer muito. Se você chega é a mesma coisa bebida alcoólica. Eu tenho muito paciente que tem um hábito de beber. E aí o paciente chega lá falando isso: "Não, fique tranquilo que eu não vou tirar seu vinho do final de semana. Você vai manter o que você já faz, a gente só vai encontrar o equilíbrio nisso". Dá 2, 3 meses, o paciente fica um dia sem beber. Aí no dia seguinte ele acorda mais cedo, o dia fica mais longo, ele não tem ressaca, ele dorme melhor, ele treina. Aí ele começa a não querer mais beber naquela quantidade porque ele não quer acordar diferente. E aí "Isso o mesmo". próprio paciente ele vai abrindo mão daquilo dali. E eu nunca proibi nenhum paciente meu de beber. Nunca. É. O próprio paciente que aos pouquinhos Ele vai vai largando eu já ouvi de esse vários hábito. pacientes, como é bom acordar na segunda-feira sem retenção, né, sem ressaca. Conseguir, porque muitas pessoas reclamam que passa ali o final de semana como não houvesse amanhã,
Aí chega segunda-feira, não Aí consegue o amanhã acordar para vem. treinar. Aí o A amanhã segunda vem. chega, né? E aí, segunda, não consegue treinar, não consegue, passa o dia com dor de cabeça. Eu já ouvi de alguns pacientes como é bom, essa frase eu sempre, como é bom começar a segunda-feira sem ressaca e sem retenção, né? Principalmente mulher que retém muito líquido, Sim, né? sim. Poxa, é bom demais. E aí, às vezes, tem as críticas, né? Que falam assim, porque você não curte, né? Falando dessa questão do bem-estar. Você não curte, que eu sempre falo, ó, dia de sábado é o meu longão da corrida. Então, sábado, posso até fazer alguma coisa, mas assim, não vou beber, não vou dormir tarde, porque eu tenho minha corrida no sábado de manhã. E as Uhum. pessoas que não vivem esse processo de disciplina, como nós, não entendem. Aí fala, tá muito obcecada, É. né? É o que a Você gente vai deixar conversou de no fazer início, isso né? porque, vai deixar de fazer isso para correr. Poxa, né? Aí, Essa é a importância, gente, que a gente conversou no início, de você ter clareza, de você saber quem você é, o que você quer, o que você gosta de fazer, porque senão as pessoas ficam te rotulando o tempo inteiro e quando você não tem a capacidade de sustentar, você vai se deixando levar e fazendo aquilo ali que tá na moda. Tá, é moda correr, então, pô, então eu vou correr para entrar aqui no hype de todo mundo. Ah, correr agora não é mais moda. A moda agora é beber sexta e sábado, então deixa eu entrar aqui. É por isso que é importante você ter, olha é, como você consegue sustentar isso. Não, eu não vou beber, porque no sábado é dia de meu longão e tá tudo certo. é, Gente, eu vou para todos os ambientes. Eu bebo, eu me julgo dizer, eu julgo dizer que eu não bebo, porque é uma vez na vida, é uma vez no ano, é uma vez no carnaval, e aí eu bebo de novo no São João, sabe? Quando eu digo que bebo é uma taça de alguma coisa ou um copo de alguma coisa e acabou. E eu vou para todos os locais que me chamam e sustento isso e me divirto muitas vezes muito mais do que alguns colegas. Olha, Viviane, eu tenho uma recordação. Em 2024 eu viajei com um casal de amigo e a família dele é um amigo de muitos anos já, para Morro de São Paulo. E aí a gente foi para Toca do Cobra. Você conhece lá? sim, sim. Pronto, a gente foi para aquele Toca do Cobra lá, tava tendo um partido alto no sábado. Eu fui a única não, eu fui uma das pessoas que não bebeu. Mas foi quem levantou, começou a dançar e falar: bora, gente, vocês estão aí, vão ficar aí sentados o tempo todo, bora. E aí tirei o pessoal da mesa, porque lá no Toca do Cobra tem, né? Né? E aí eu tirei o pessoal da mesa e a gente ficou lá curtindo e foi a única pessoa que não bebeu. Então eu vou me divertir de qualquer jeito, bebendo ou não bebendo, aonde eu tiver eu vou estar aproveitando aquele lugar. E tem pessoas que falam assim: qual é a graça de ir para algum lugar e beber água? Ou e qual é a graça também de ir para um aniversário e não comer tudo que tem, né? De um casamento e comer todos os doces. Eu disse, não, às vezes eu como um brigadeiro. Pô, tô tão satisfeita, tô bem. Já comi aquele doce ali, já estou satisfeita. Aí muitas vezes, é pra não. Eu já ouvi de várias pessoas, é para não engordar, né? Não, não é questão de engordar, eu não tenho mais medo de engordar. É porque é hábito. Se eu comer muito doce, no outro dia eu não vou estar bem. E eu sei, eu já conheço o meu corpo, já tenho essa consciência de que eu vou até onde me faz bem. Quando você ultrapassa aquilo ali, no outro dia, né, você terá consequências. Então, você se diverte comendo só isso, você se diverte não bebendo, né, E tem mas é gente cada que um. tem gente que se incomoda, sabia? Com Isso esse que nível de incomoda. disciplina. Tem gente que assim, queria não comer, não consegue e se incomoda Com porque os você outros, consegue. Fala é assim, isso mesmo. por que que você coma? É tipo assim, não, eu não aceito que eu não consigo sustentar isso e você consegue. Coma que eu É, falo, pô, eu não quero, pô, tô de boa. Não quero beber, não quero comer isso aqui, tô tranquilão aqui. Pô, mas por que que você consegue? Eu falei, porque é uma construção, isso foi aos poucos, não e- foi, não nasci desse jeito, gente. isso é. Ninguém nasce disciplinado. Disciplina é construído. Eu já contei essa história aqui em outros episódios, mas eu vim do fisiculturismo. Então, em 2012 foi que eu comecei a fazer dieta para competir no fisiculturismo. Competi pela primeira vez em 2013, foi a primeira vez que eu competi, que eu fui campeão baiano. E eu fui até 2022 competindo no fisiculturismo. Foi a última vez. Então eu não era a pessoa disciplinada. Viviane, tão relevante trazer que eu, quando era criança, adolescente e o início da vida adulta, eu tinha uma seletividade alimentar tão grande que eu nunca tinha comido uma salada. É A mesmo primeira vez que eu comi uma salada na minha vida, um tomate, uma alface, foi em 2012. Nós estamos em 2026. Eu tô falando de quê? De 14 14 anos anos. atrás, gente. Foi a primeira. Imagina, hoje eu como tudo.
que você imaginar. Luciano, tem um negócio diferente aqui. Pô, eu quero experimentar para ver. Quero ter essa experiência. Como todos os tipos de salada, como todos os tipos de verdura, não tenho problema com nenhum alimento. Mas isso, há 12 anos atrás, eu tinha tanta questão com isso, que quando eu tinha 11, 12 anos, eu comia feijão e arroz em um prato, e a proteína tinha que estar num pires. Eu não podia misturar as duas coisas, porque eu não conseguia comer. Se eu fosse para casa de alguém, eu pedia, ou você me dá um pires, porque eu botava a carne, o frango ali separadinho, eu não conseguia comer. Você vê que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Aí quando eu comecei a me preparar para competir no fisiculturismo, o meu treinador na época, ele falava, a dieta é essa. Aí eu comecei a falar, pô, eu quero isso. Se eu vou precisar comer isso, eu não tenho mais escolha, né? Eu competir para mim é mais importante, é o que eu quero. E aí foi que eu vim construindo essa disciplina. E dieta de fisiculturismo precisa de muita raça, viu, meu amigo? A primeira vez que Gabriel, meu filho tem 12 anos. A primeira vez que ele comeu pizza, ele tinha 2. Nós estávamos num restaurante chamado Sampa, ali na Orla. Isso foi tão marcante para mim que até o nome do restaurante eu consigo me lembrar. Eu estava sentado, né, na frente da mãe dele, ele aqui assim na cabeceira, naquelas cadeirinhas de bebê. Eu com uma marmita em cima do prato do restaurante, era uma vasilha, eu nem botei a minha comida no prato. Eu peguei a minha marmitinha, deixei em cima. Tilápia, patinho, brócolis, só. Sempre brócolis. Patinho moído e brócolis, cortando o pedacinho da pizza e dando assim na boca de Gabriel. E aquele cheiro, aquele negócio me consumindo por dentro. E eu falava, não. Precisa de muita. Eu quero estar lá, eu quero. Isso foi 2016. Foi a segunda, não, 13, 14, foi a quarta vez que eu competi, eu estava me preparando para o Campeonato Baiano. Eu tinha ficado em 2013, 2015 eu fui campeão, 2014, 2016 eu fiquei em segundo lugar. E aí cortando ali, precisa de muita disciplina, viu? E isso, gente, de verdade, foi aos poucos. Essa construção de disciplina foi aos poucos. É por isso que, assim, todo esse meu processo evolutivo nasceu o podcast. Porque o que eu hoje trago no podcast, que é essa coisa da gente trazer pessoas que transformaram a vida através da alimentação e conseguiram levar essa disciplina para outras áreas da vida, nada mais é do que o que eu consegui fazer. Hoje eu sou uma pessoa que tem disciplina para fazer qualquer coisa. Eu brincava assim, falava, se eu quiser ser presidente da república, basta eu querer, porque eu chego lá e consigo. Então, eu fazia essa analogia, porque fazer dieta já é difícil. Nesse nível, então, de competir no fisiculturismo, pense uma outra dificuldade. E aí eu fui me moldando, eu fui me construindo, e hoje eu sou essa pessoa que vai lá e diz, vou fazer e faz. Acabou, tem hora que eu nem planejo as coisas. Eu brinquei com Viviane aqui perguntando da faculdade dela, é porque às vezes quando você quer fazer uma coisa, que você para estruturar, você fala, rapaz, não tem tempo de fazer. Às vezes eu nem estruturo, às vezes eu só falo, eu vou fazer. Se joga e vai, né? E aí eu vou lá e só vai. E vou lá e faço, acabou. E essa coisa da disciplina, eu sempre falo aos pacientes, não nasce da noite pro dia. Então assim, a paciente às vezes quer, engordei 10 quilos em, sei lá, 2 anos, um ano, e quer chegar e quer perder em 1 mês, 40 dias. E às vezes fica naquela frustração quando chega ali numa consulta depois de 30, 40 dias, poxa, eu só perdi 2 quilos. Se calma, ó o processo que você levou para, né? E disciplina. Não consegui encaixar salada todos os dias. Encaixe 3 dias na semana. O lanche era biscoito, mas agora tá levando uma fruta, uma castanha. Mas eu só tô conseguindo isso 3 vezes na semana. Poxa, mas você já teve um avanço. Então, assim, conquiste celebre suas pequenas conquistas. Perfeito. Porque tem gente que só gosta de se colocar para baixo. Não consigo. E às vezes como só consegue 50% no início, já que eu não consigo fazer 100, 50 não presta. Aí volta a estaca zero. Eu digo, dos 50, você vai chegar a 80. Isso 90. É muito importante, eu digo assim, é muito difícil chegar aos 100, né, por cento. Então, eu sempre falo assim, eu vivo os 80-20. E esse 20 é uma viagem, né? É o meu vinho, minha tacinha de vinho no final de semana. Eu sair com minha filha
E, vou tomar um sorvete com a minha filha, vou tomar um açaí. Então, assim, acho que você tem que ter. E eu digo, ó, nutrição não é restrição, Uhum. né? Nutrição é para ajudar a viver melhor, É né? equilíbrio, né? Do jeito que a gente pode conquistar a melhor estética, a melhor qualidade de vida, mas veio para ajudar, não para restringir a sua vida, nem sua vida social, nem sua alimentação, né? Então, eu acho que respirar nutrição dessa forma. Eu uso um exemplo muito legal com o paciente, eu vou até te contar, que é envolvendo o treino. Quando eu quero trazer para ele essa importância do processo e do progresso, mesmo que seja pequeno aparentemente. Você vai concordar comigo. A maioria das pessoas, quando fazem progressão de carga na academia, elas nunca querem sair do 10 para 11. Ela quer sair do 10 para 15. Ela tá fazendo supino ali, o homem, o aluno que você treina. Ele quer sair do 10 pro 20, depois ele fez 10 a primeira, depois ele bota mais 10 de cada lado. Ele não entende que aquele aumento é 100% do que ele vinha fazendo. Então eu converso muito com o meu paciente a importância do progresso, mesmo que seja mínimo. Tem paciente aí, quando eu falei que eu converso muito sobre essa coisa do treino também, quando ele quer fazer progressão de carga, a dieta ela tá mais hipercalórica, a gente está focando ali num ganho mais expressivo de massa muscular, eu falo para ele, eu não quero que você saia do 10 pro 15, do 15 pro 20. Eu quero que você saia do 10 pro 11, do 11 pro 12. Porque imagine se em toda semana você terminar aquele exercício com 1 quilo a mais. Como é que você tá daqui a 6 meses? Na nutrição, no emagrecimento é a mesma coisa. Às vezes o paciente pergunta, Luciano, qual é a média de peso que eu vou perder? Olha, a média... Pergunta clássica, né? Isso, a média você vai perder em torno aqui de 250 a 500 gramas por semana. Ah, mas é pouco. Vamos fazer essa progressão em 12 meses? Como é que você vai estar? E se você começar isso agora, daqui a 12 meses você vai estar desse jeito. Agora, se você não começa isso agora, vai chegar lá naquele mês que você poderia estar com aquele resultado, você vai olhar para trás e falar, e se eu tivesse começado daquele jeito, como o Luciano falou, hoje aqui eu estaria diferente. Então, o progresso, gente, ele muitas vezes não é visto de forma tão rápida, mas ele é extremamente importante no longo prazo. Tem uma reportagem, não sei se é um corte de um podcast de Simon Sinek, que é ele escreveu um livro, Em Busca do Porquê. Acho que é esse o nome do livro dele. E aí ele conta, nesse episódio, essa importância. Ele fala, quando você começa, se você começou hoje na academia, e amanhã você se olhar no espelho, vai mudar alguma coisa? Aí o apresentador, não. Aí ele no outro dia, vai mudar alguma coisa? Não. E no outro, não, mas vai chegar uma hora que você vai se olhar e você vai começar a perceber que mudou. Principalmente se você comparar com aquela primeira foto ali que talvez você tenha tirado. É quando você vê de fato a mudança que você teve. E talvez essa mudança, ele não veja a parte estética, né? No Perfeito. primeiro, segundo, terceiro dia de academia. Mas ele já vai lá, poxa, tô mais disposto, tô dormindo melhor, O tô intestino tá funcionando tô melhor. fazendo até escolhas melhores, né, alimentares. Porque muita gente fala assim, eu não tava treinando, comia qualquer coisa. Agora que eu tô treinando, não, poxa, eu vou lá, acordo cedo, vou treinar, vou tentar comer melhor. E às vezes a pessoa, não precisa nem de um acompanhamento, ela vai escolhendo coisas melhores, né, ali na alimentação, porque já me esforcei tanto na academia, agora eu vou melhorar minha alimentação. E aí Eu a vou coisa vai fluindo, né? Eu vou ver se eu acho um artigo ainda, eu vou pesquisar. Se eu acho um artigo que traga o porquê que as pessoas, quando estão fazendo treino, quando estão treinando, é mais fácil seguir a dieta. Porque é incrível isso. Eu certeza. pergunto para 100 pessoas, as 100 pessoas me dizem a mesma coisa. Deveria ser o oposto, né? Deveria ser assim, poxa, eu não tô treinando, então deixa eu ter um cuidado maior com a minha alimentação. Mas observe, no dia que você treina, naquele dia você tem um cuidado a mais com sua alimentação. Você escolhe melhor. Você pode comer num restaurante, mas você vai falar assim, pô, peraí, pô, acabei de vir do treino, treinei bem hoje, treinei de manhã, o treino foi legal, deixa eu ir por esse caminho aqui. Agora, quando você não tá treinando, você não treinou naquele dia, já fica mais solto. Isso Você já acontece começa a com todo fazer mundo, né? com todo mundo, É. todo mundo Aí, é ó, assim. vamos estudar isso e trazer outro podcast falando Eu vou sobre isso. pesquisar, vou ver se eu acho aí um psiquiatra
que talvez tenha estudado esse processo, trazer ele aqui para ele explicar isso pra gente, porque e até um tema que eu tenho, eh, estudado um pouquinho mais, essa parte de comportamento É mesmo, muito interessante. é uma coisa que eu gosto, porque envolve esse meu crescimento, né, esse meu processo evolutivo mesmo, quanto que eu fui criando disciplina, então isso tá muito envolvido ali, não só com a alimentação, gente, mas é com a Eles construção de um novo estilo de vida que a gente tem. acho que em tudo, né. Até o lado profissional, o lado pai, o lado marido, eu acho que você fica até o foco é diferente. Quando você está dentro de um processo mais saudável, né, o foco é diferente em todos os âmbitos da vida. É bem interessante essa mandala que eu sempre falo, né, que é uma Uhum, mandala que você vai montando tudo, né. É bem bacana esse perfeito, processo. maravilha. Esse foi o nosso episódio de número 6 do DNL Cash, e a gente sempre termina os nossos episódios eu pedindo para nossa convidada trazer uma mensagem para quem está nos assistindo e está naquele mesmo ponto que ela estava acima do peso, que ela estava precisando cuidar mais disso. Vivi, o que é que você falaria para quem hoje está precisando cuidar mais da alimentação? Puxando o gancho da sua frase, disciplina é o novo luxo. Eu sempre uso, o grande Renato Russo, disciplina é liberdade. Porque quando nós temos disciplina, é o que eu falei aqui, de estar livre para viver melhor e não estar vivendo restrições, né. E deixar aqui só uma mensagem para quem está passando processo de mudança de vida, de emagrecimento ou até questão estética, né, que queira um objetivo estético. Eu sempre falo, o processo não é fácil e não é linear. Acontecerão vários altos e baixos, né. É questão de saúde, questão de família. Então, sempre na vida haverão momentos que você não vai conseguir, que a gente hoje tanto fala em foco, foco, né? Mas enquanto você tiver disciplina, sempre falando na sua palavra disciplina, você conquista tudo. E a minha frase que eu sempre uso é: curta o processo. Porque se você não curtir o processo, você vai ficar uma pessoa amarga e aquele processo ali de se cuidar, de emagrecer, ou de melhorar a alimentação, ou de buscar uma melhor relação com as pessoas, vai ser chato. E você vai se tornar uma pessoa chata. Falar assim: "Ah, eu não como isso", né. "Mas por que você não come isso?". Tem um porquê de você não estar comendo isso, porque você quer ficar melhor e não ser chato. Então eu sempre uso essa frase: "Curta o processo", em tudo na vida, né. É isso, esse foi o nosso episódio de número 6. Nessa hora tá aparecendo um QR Code aqui na tela, onde você pode escanear e conhecer um pouco mais da nossa consultoria nutricional e como a gente pode te ajudar a chegar no seu objetivo. Vivi, Oh, muito obrigado obrigada, Luciano, o papo foi por ter maravilhoso, viu. vindo Muito bom. compartilhar um pouco com a gente a sua história. Hoje eu adorei mesmo o nosso Oh, foi podcast, maravilhoso, porque gostei. Me chame outras vezes, viu, eu vamos falar sobre outros consegui assuntos. até conversar de uma forma diferente dos outros convidados, porque por ela ser também uma profissional que é nutricionista, assim como eu, que é educadora física também, então eu consegui até falar um pouco mais. Normalmente os meus convidados falam assim, eu deixo eles contarem bastante, mas hoje foi um episódio que eu gostei muito. Obrigado por isso, Oh, tá? obrigada a você. É porque comungamos da mesma ideia. E aí eu acho que fluiu, né, bem correu solto. Show de bola. Obrigadão. Te vejo no próximo episódio. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque é assim que o YouTube, na verdade, ele consegue entender que o nosso conteúdo ele é relevante, ele consegue mostrar para mais pessoas também. Grande abraço para você. Tchau, tchau.